Deputado André Moura, a gente sabe que a presidência da República, isso não é um privilégio desse governo, desde o governo Fernando Henrique, isso vem sendo feito, descobriu uma forma de aumentar o bolo tributário, mas não dividir com os estados e municípios como deveria, né? Descobriu o milagre das contribuições, que as contribuições não são divididas como IPI e imposto de renda, né? Na mesma intensidade. Então, a União vem fazendo isso progressivamente. Só acha que numa discussão como essa do Pacto Federativo, tem como resolver um problema dessa natureza? Olha, eu acho que tem. Se antes você me permite, Maristela, só para poder contribuir, até a sugestão do Eduardo, presidente da MB, nós, inclusive, já no nosso plano de trabalho que nós apresentamos, Eduardo, de trabalho na comissão, nós, inclusive, apresentamos, e deve estar sendo votado na próxima reunião da terça-feira, uma audiência pública onde você estará sendo convidado, presidente da CNM, da frente de prefeitos e também, logicamente, que aqueles que compõem o governo federal, os governos dos estados e também os técnicos, para que possam também trazer o subsídio necessário. Então, nós vamos fazer um debate, uma discussão na comissão mais ampla possível e, logicamente, vamos discutir, nesse momento, a questão das contribuições. Nós acompanhamos aí o governo utilizando cada vez mais de contribuições exatamente como digamos, com uma fuga para não ratear aquilo que é arrecadado com os municípios, por exemplo. Nós estamos acompanhando aí e uma preocupação. Nós discutimos aqui na legislatura passada, por exemplo, a questão do IPI. O governo, quando dá o incentivo, por exemplo, no IPI para os veículos, para a linha branca, o governo está ali dando incentivo na parte do bolo que cabe aos estados e municípios. E nós não podemos permitir isso. Caridade com o chapéu alheio. Com o chapéu dos outros. Então, se o governo quer fazer a caridade, e nós não somos contra que o governo dê o incentivo para a compra de veículos populares na linha branca, nada contra. Mas desde que ele possa determinar esse tipo de incentivo na parte que cabe a ele, à União, e não a parte que cabe aos estados e principalmente aos municípios, que nessa linha saem os mais prejudicados. Nós sabemos que o IPI tem forte influência no FPM e a partir do momento que o IPI ele sofre por parte do governo essa ação, logicamente que os municípios são os mais penalizados. Mas eu entendo que nós temos todas as condições. Nós temos a condição de fazer um pacto federativo, logicamente, que discutido da forma mais ampla possível. Como disse aqui o professor Sacha, não é uma tarefa das mais fáceis. Talvez a tarefa mais difícil nós vamos ter. Quando eu falo nós, eu quero dizer a mim, enquanto relator, e todos os membros que fazem a comissão especial, que nós vamos precisar do apoio de todos eles. Agora, logicamente, que nós temos que buscar o caminho, a alternativa mais viável, como eu já disse aqui anteriormente, de que não se penalize tanto a União, mas que verdadeiramente traga uma solução para estados e municípios. Só tem a expectativa que no momento de crise econômica que nós estamos passando, de arroxo fiscal, em que o ministro da Fazenda tem vindo ao Congresso Nacional para defender esse arroxo fiscal, a gente tem espaço para fazer isso? Mas nós temos que encontrar esse espaço. O governo está cumprindo o seu papel. Nós vamos votar aí provavelmente no mês de maio o ajuste fiscal proposto pelo governo, que é uma maneira do governo de tentar frear um pouco a crise econômica, não é? A inflação, a disparada do dólar, tudo isso. Mas o governo busca os mecanismos que tem ao seu alcance para diminuir a dificuldade que o governo atravessa. O aumento dos juros, o aumento do combustível, o aumento da energia elétrica. E os municípios, eles não têm essa mesma condição, não é, de buscar alternativas como tem o governo federal. Então, eu entendo que, e aí você colocou um ponto aqui, nós vamos agora para a 18ª Marcha dos Prefeitos a Brasília, o 18º ano que vai acontecer a marcha. E nós temos acompanhado, mesmo porque eu fui prefeito da minha cidade, Pirambu, durante 8 anos, fui presidente da Associação dos Prefeitos do meu estado por 7 anos. Já marchou então aqui? Já marchei muito aqui. E todos os anos a gente vê que os municípios têm bandeiras prioritárias de luta, não é? No ano passado foi a questão do 1%, que foi dado 0,5%, mais 0,5%. Mas eu entendo que todas essas 18 edições que nós tivemos da Marcha dos Prefeitos, nenhuma delas, não é, tem um tema tão importante que talvez seja a solução, não é? Pelo menos a solução que nós podemos entender é mais viável que é o Pacto Federativo. Então,
Eu entendo que esse debate é importante, vamos ouvir prefeitos, vamos ouvir governadores, vamos ouvir a sociedade também. Nós estaremos levando, até mesmo por uma orientação, a sugestão do presidente Eduardo Cunha, o debate não só na Câmara Itinerante, mas também vamos fazer seminários regionais nas 5 regiões do Estado, exatamente para ouvir também a sociedade, para ouvir as Assembleias Legislativas, os deputados estaduais, que também possam propor sugestões para contribuir com a nossa relatoria.